Neste momento, nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, meus irmãos, nós vamos ler o primeiro capítulo e logo em seguida a leitura do primeiro capítulo eu estarei comentando. Então, neste momento, que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça do discernimento, que o Senhor grave a sua palavra nos nossos corações e nos dê força, coragem e fé para vivê-la, para amá-la com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, palavra do Senhor, palavra da salvação. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, às igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação, pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém, a fim de conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobretudo, quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aquele que antes nos perseguia agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Essa foi a leitura do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu passo nesse momento a fazer um comentário sobre o capítulo 1 dessa carta. Nessa carta, no capítulo 1, Paulo defende sua convocação apostólica, especialmente contra os judaizantes, que questionavam sua chamada ministerial como missionário e mensageiro de Cristo, devido ao fato de ele não pertencer ao primeiro grupo apostólico que caminhou com Jesus pelas terras da Palestina. Por isso, fazia questão de apresentar suas credenciais, chamado por Cristo para ser seu embaixador em missões evangelísticas,
como está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. A ressurreição de Jesus é a afirmação mais importante da fé cristã. E como Paulo havia visto Cristo ressurreto e recebido dele a delegação missionária e o poder espiritual para ministrar, tinha as qualidades necessárias para exercer o apostolado, como está em Atos 1, 22. Essa era uma carta circular dirigida a várias igrejas para a instrução e edificação do povo de Deus. Paulo se refere aqui à província romana da Galácia, região ao sul da Ásia Menor, incluindo as igrejas de Antioquia, Listra e Derbe, lugares que percorreu em sua primeira viagem missionária, como está lá em Atos 13, 14. Paulo reafirma o cerne do Evangelho: a morte expiatória de Cristo em nosso lugar, cujo poder nos tira das garras desse sistema mundial corrupto e corruptor e nos posiciona no reino de Deus. O atual período da história mundial é marcado pela iniquidade, ao contrário da era do porvir, o momento mais importante da era messiânica, que em breve chegará de forma repentina. Se simplesmente preferisse agradar a sua família, mestres e amigos, Paulo não teria pago um preço tão alto por abandonar as amarras da tradição judaica e rabínica em função da liberdade em Cristo. Nesta vida, sempre seremos servos de dois senhores, como também afirma Mateus 6,24. Paulo, no passado, carregava o jugo da escravidão, mas uma vez tendo sido liberto do poder do pecado pela redenção que há em Cristo, passou a ser escravo da justiça. Servo, no original grego, é doulos, servo de Deus. O judaísmo é a fé e o modo de vida do povo israelita desenvolvido durante os séculos que separaram o Antigo Testamento do Novo Testamento, chamado também de período interbíblico. Até hoje, nacionalidade, língua, religião e política são partes indissociáveis da vida de um judeu fiel em qualquer parte do mundo. O termo é derivado de Judá, o Reino do Sul, que se extinguiu por volta do século VI a.C., com o exílio na Babilônia, onde hoje se situa o Iraque. A Igreja de Deus no Novo Testamento equivale à Assembleia do Antigo Testamento, como está lá em Números 16, 21, e a Comunidade do Senhor, como está em Números 24. O vocábulo original, gentios, significa literalmente povos ou nações. No entanto, comumente, seu sentido designava estrangeiros e, portanto, pagãos, não adeptos da religião judaica ou sem fé em Deus. A expressão pessoa alguma pode ser traduzida literalmente por carne ou sangue, que no Novo Testamento sempre se refere à fraqueza e ignorância humanas. Jerusalém sempre foi o centro religioso do judaísmo e o berço cultural do cristianismo. Paulo lembra que assim que recebeu a conversão e o chamado missionário, partiu para pregar nas regiões da Arábia, dominada pelo rei Aretas, no reino nabateu da Transjordânia, que se estendia de Damasco ao Suez, a sudoeste. Damasco foi a antiga capital da Síria, chamada de Ará, no Antigo Testamento. Paulo foi convertido por Cristo na estrada que ligava Jerusalém a Damasco, como é confirmado em Atos 9, de 1 a 9. Essa visita corresponde à mencionada por Lucas em Atos 9, 26, 30. O nome grego Pedro, é baseado na tradução do nome aramaico Cefas, que significa pedra ou rocha. Tal nome designa uma das qualidades do seu portador. Tiago foi um dos filhos de Maria e José e, portanto, irmão de Jesus. Foi também líder dos presbíteros da Igreja do Senhor em Jerusalém. A Cilícia, nessa época, estava anexada à Síria e sob domínio do Império Romano. A principal cidade da Cilícia era Tarso, onde Paulo nasceu e foi criado e agora lhes anunciava o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e nos dê a graça do entendimento e sabedoria em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.